Olá, gente, sejam muito bem-vindos no nosso primeiro episódio, nosso podcast Eu, Deus e o Empreendedorismo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele nada isso aqui estaria acontecendo. É um sonho que está sendo realizado de muito tempo, é um desejo que está no meu coração, mas Deus vem na frente e vem fazendo isso aqui acontecer. Também não posso deixar de agradecer os meus patrocinadores que me vestiram, Lila Boutique, a Estética Begin, que é minha parceira há muito tempo, que me deixa, para quem está me assistindo aí, né, cabelo alinhado, unhas feitas, maquiagem, tudo, né, preparado para quem está me assistindo. Para quem está somente me ouvindo, dá um pulinho lá no vídeo, no YouTube, assiste no meu canal. E também quero agradecer a Geração Cell, que, bom, para quem não sabe, para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, essa gravação, esse podcast, foi organizado de um dia para o outro. E a Geração Cell conseguiu fazer até canecas personalizadas com o nosso patrocinador e com o nome do nosso podcast. Então, quero agradecer imensamente, né, por todos esses patrocinadores que a gente conseguiu de ontem para hoje, tá? Está aqui presente. E também quero apresentar a vocês os meus convidados. São os meus primeiros convidados que Deus colocou no meu coração, que é o Maicon e a Camila. E são grandes empreendedores. Hoje eles vão contar um pouquinho da jornada deles, né? E são casados, né? E estão aí num propósito com o caminhar de Deus, com a palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos, Maicon e Camila. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada boa tarde, por boa vocês noite. aceitarem o convite de estarem aqui conosco, comigo, com Deus, nessa gravação desse... Né? Vamos dizer que esse áudio, espero que a gente alcance muitas pessoas, né? E esse vídeo também. Então, fiquem à vontade. Com certeza vai. Amém. Pode te apresentar primeiro. Meu nome é Camila, tenho 24 anos. Sou muito bem casada com esse homem aqui. Amém. A gente é empreendedora aí na cidade de Pelotas. A gente tem 2 unidades da Cross Experience. Sou estudante de nutrição também. Me achei nessa área após emagrecer 24 quilos. Gente. E hoje a gente tá aqui, né, para falar um pouquinho do que a gente viveu até hoje, do nosso caminhar com Deus. Amém. E eu sou o Maicon. Sou o Maicon, tenho 32 anos. Sou muito bem casado com a Camila, né? Ela já contou já um pouco da nossa história aí. E eu sou empreendedor, né, aqui na cidade de Pelotas. A gente tem 2 unidades da Cross, igual a Camila falou. E a gente faz isso por um propósito. A gente faz isso tem algo que toca o nosso coração para empreender. E eu creio que isso seja um chamado de Deus. E a gente vai se enrolar um pouquinho sobre isso hoje. Amém. Gente, o que eu quero saber de vocês? Porque assim, esse podcast, vou começar falando um pouquinho, como é o primeiro, vou começar falando um pouquinho do nome, né? Eu, Deus e o empreendedorismo. Não fui eu que escolhi, tá? Já quero comunicar aqui, falar para todo mundo que foi Deus que colocou esse nome no meu coração. Então, eu não fiz uma pesquisa, não fiz, né, nada além do que a vontade de Deus. Então, o que eu quero trazer, assim, qual é o intuito, assim, desse podcast? É Deus, que é o centro de tudo, né? Falar sobre Ele, trazer mensagens, porque eu vejo que hoje tem muita gente precisando de Deus. As pessoas me procuram, né? Porque a gente que é um pouquinho influenciador digital, não vou te dizer que eu sou 100%, mas um pouquinho a gente tá ali trabalhando nas mídias, né? A Camila também, acho que faz um trabalho assim. O Maicon tá aí num processo de transformação também. Mentoria com a Dini. Já fez mentoria, só não deu o primeiro passo, mas ainda não botou a segunda, né? E eu acho que as pessoas acabam nos procurando porque elas sentem falta de alguma coisa. Elas, de repente, veem, né, que a gente tem algo que elas não têm e elas querem encontrar aquilo ali e nos mandam mensagem. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito, pedindo ajuda. Então, a gente não precisa nem estar procurando as pessoas, porque elas mesmas vêm procurar Deus em nós, né? E através de mim, né? Eu vou falar de mim, Camila vai falar dela, o Maicon vai falar dele, mas por que tem o eu, né? O eu, porque cada um tem uma experiência própria, cada um tem, né, um chamado com Deus.
E eu tenho um chamado muito grande com a maternidade. Eu influencio muitas pessoas também através de hábitos, né? Muitas mães falam comigo, como é que tu consegue te cuidar sendo mãe de duas, né? Te admiro por isso, porque tu te cuida, tu treina, tu cuida da tua saúde. Quero trazer um pouco disso também, né? Da minha experiência, o meu caminhar com Deus, a minha trajetória, as coisas que eu passei. E o empreendedorismo, né, gente? Que faz parte da minha vida, sempre fez. Sou apaixonada por empreender, né? Sempre tive uma visão, assim, de negócios. Admiro muito quem empreende. Então, por isso que quero falar que eu admiro muito vocês, muito mesmo. E também admiro vocês pelo casamento. E agora, pela caminhada que vocês estão tendo com Deus, assim, né? A Camila e o Maicon têm uma célula. Para quem não sabe, eles fazem parte do meu retorno, né? Do meu reencontro, vamos dizer assim, com Deus. Então, eles me acolheram, me abraçaram, eles têm uma célula em casa. E agora eles vão explicar sobre isso. Então, eu quero agradecer, porque eu sou muito grata mesmo. Então, vocês fazem parte desse meu reencontro com Deus. Então, tu falou que as pessoas, às vezes, acabam nos procurando porque sentem algo que tá faltando, né? Exatamente. E a verdade é que tudo que acontece tá dentro dos planos de Deus, né? Eu creio nisso. Então, Deus, ele te coloca nos lugares que ele quer colocar, com as pessoas que ele quer colocar. Basta tu estar aberto para receber e andar nesses caminhos. Eu creio nisso. E ele tem eu creio, né, que ele tem um propósito para todas as pessoas. Cada um tem o seu propósito e um chamado. Eu acho que a gente que está aqui na mesa, a gente tem um chamado pro empreendedorismo e que Deus tem planos para fazer isso junto com a gente, né? Sim. E o relacionamento, assim, de eu, Deus e o empreendedorismo que tu falou, eu vejo dessa forma. É como se quando uma pessoa ela começa a caminhar com Deus, igual tu falou que ela caminha, não quer dizer que ela deixa de ter problemas, ela deixa de ter as aflições, ela continua tendo, mas existe algo maior, existe uma proteção, alguém que vai junto contigo, ele vai na frente abrindo os caminhos. Uhum. Então é como se tu continuasse na tua jornada e Deus fosse aqui atrás como uma lanterna, iluminando para onde tu vai. E aí tu vai aparecer as pessoas, os relacionamentos, as oportunidades. Tudo isso para a honra e glória dele e para resplandecer o reino dos céus aqui na terra. Eu creio nisso também. Eu creio muito nisso. Até, bom, eu quero que vocês falem mais do que eu, porque se deixar, né, eu fico aqui contando, falando de Deus. Quando a gente fala de Deus, parece que o tempo não passa e não sei, né, mas eu sinto assim que preenche, né, deixa a gente confortável, né, é muito gostoso. Sabe que eu frequentei igreja desde que eu era criança com a minha mãe, né? Então, só que eu conheci um Deus que era um Deus. Eu conheci um Deus que não é o mesmo Deus que eu conheço hoje, porque as pessoas me apresentavam um Deus rigoroso, com regras, uma religiosidade muito forte. E então eu ia quando eu era criança, mas depois quando eu fiquei adolescente eu me afastei. Tipo, eu olhava aquilo e não era aquilo que eu buscava. E aí eu me lembro até como se fosse hoje, que um dia eu estava num evento, num treinamento para mulheres, e aí essa palestrante, ela falou de Deus, só que ela falou de Deus de uma forma que eu nunca tinha escutado antes. Ela falou de um Deus amoroso, carinhoso, amigo. E ela colocou uma música, que até vou deixar aqui para você escutar, que o nome dessa música é Deus e Eu, né? Me arrepiei. E essa música, assim, olha, eu me lembro que ela mandou a gente fechar os olhos e começar a conversar com Deus e a contar nossos sonhos para Deus. E aquele momento foi dentro de uma sala, de um treinamento sobre empreendedorismo, não tinha nada a ver com igreja, com nada disso. Ai, gente, tô toda arrepiada. E aí, eu senti, assim, o mover de Deus no meu coração. E aí, eu e o Michael, a gente namorava na época ainda, né? E aí, quando eu saí dali, eu procurei uma igreja, comecei a frequentar. Mas ainda não tinha andado, assim, o meu relacionamento com ele.
E aí depois, em seguida, eu comecei a me aproximar mais da minha sogra, e a minha sogra e meu sogro, eles já eram convertidos, né? Já eram cristãos. E ela falava muito de Deus pra mim, e contava os testemunhos dela. E eu ficava pensando, nossa, eu também quero viver isso com Deus, sabe? Que bênção. E aí... E hoje, assim, tipo, eu não sou mãe, né? Eu não tenho filhos. Mas tu que é mãe, tu deve poder falar pra mim o que tu quer pra tua filha. Sabe? Como é que tu olha pra tua filha? E é assim que eu vejo como Deus olha pra gente, sabe? Nós somos filhos deles. Quando a tua filha te pede um brinquedo, Exatamente. tu pode não dar agora, porque esse não é o momento de tu dar aquilo pra ela, mas daqui um pouco tu vai te esforçar e tu vai dar. E Deus é assim. Ele tá ali, os sonhos que a gente tem dentro do nosso coração, foi ele que plantou. Então, hoje, a relação que eu tenho com Deus é realmente de um pai, sabe? Deus é meu pai, eu coloco ele na frente de todas as minhas decisões. Ele caminha na frente, abrindo os caminhos. Então, eu acho que todo mundo devia, que conhece Deus, devia pensar dessa forma, assim. Não dessa coisa de mais rigorosa, mas sim de amor, de companheirismo. Tu sabe que eu te admiro por tu ter esse olhar mesmo não sendo mãe, né? Porque eu fui ter depois, né? Que tu foi mãe. Que eu tive as gurias. Porque eu não tinha... Sabe aquela coisa de, tu só vai saber quando tu for mãe, né? E esse lado, esse enxergar, assim, Deus como pai mesmo, e fazer essa comparação, essa analogia que tu tá fazendo, foi de um tempo pra cá, né? Que nem tu falou, assim, de dar um brinquedo. A Manuela me pediu um computador. Ela recém fez 5 anos. Eu tô louca pra dar um computador pra ela, né? Porque, assim, ela pede com muito... Aquilo ali, eu vejo que ela quer muito aquilo ali. Ela vê eu trabalhando no computador. E aí, ela pega os brinquedos e imita como se tivesse. Então, eu vejo que ela quer muito aquilo ali. Só que não é o momento, né? Ela não vai saber mexer num computador neste momento. Eu sei que não vai, né? Então, assim, tudo é um processo. Ela vai receber, eu vou dar. Eu vou realizar o sonho dela, eu vou realizar o desejo. Mas agora ela não vai saber usar, então não adianta eu dar. Então eu vejo muito que, assim, o caminhar com Deus tem disso, né? Deus nos prepara. A gente quer algo, mas ele primeiro vai nos preparar pra gente receber aquilo, né? A gente tem que saber usar aquilo que ele vai nos dar. Porque senão vai ser um desperdício. Daqui a pouco eu vou dar o computador pra ela, ou ela vai estragar, ou ela vai se desiludir porque não sabe mexer e vai jogar num canto, né? E aí aquilo ali vai passar de um sonho por só mais alguma coisa. Então, hoje eu vejo, assim, que o Deus Pai mesmo, que nem tu falou, assim, é um processo de tempos também, né? Porque antigamente eu acho que a educação, ela também era mais rigorosa. Por isso que a gente, de repente, né, tinha esse olhar que Deus era mais rigoroso como pai. E agora a gente está trabalhando também com uma educação mais amorosa, mais respeitosa. Mais então, amiga. eu acho que... Exato. Então, a gente tem os pais, assim, né, com esse olhar de posso contar com eles. Então, a gente acaba tendo esse olhar também para Deus, né? Sim. E isso é muito legal, assim. Eu tenho feito essas comparações. Fiz uma analogia aqui com o teu computador. Quantos anos tem a tua filha hoje? A Manu fez 5. Tá, ela tem 5 anos. Pra que tu acha que ela quer um computador hoje? Brincar. Pra assistir desenho, jogo, tá. E pra que tu... Como é que tem que ser esse computador pra ela assistir desenhos e jogos hoje? Que é algo que é importante, mas não é tanto assim, né? Sim. É um computador mais simples. Um computador que... Eu não sei... Pode ser eu não entendo de informática, mas é um computador mais simples. Sim. Mas daqui a pouco vamos supor que ela vá ser uma programadora ou algo que ela precise de uma máquina muito boa. E às vezes ela não consegue enxergar isso, porque ela quer um computador para jogar. Mas aí daqui a pouco tá esperando o momento dela receber esse computador. Se ela receber agora, esse computador não vai servir para o plano que Deus tem Deus para ela no tem futuro. para ela, entendeu? Exatamente. Então, às vezes tem isso também. Tem muito disso. Eu vejo que... É porque todo mundo fala, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. E às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. Mas é aquela coisa... eu quero um relacionamento, né? Deus não me dá um relacionamento, não aparece uma pessoa bacana para mim. Mas daqui a pouco tu não tá preparada. Tu não tá preparado, tu não tem uma maturidade, tu não passou por experiências daqui a pouco de admirar os casais certos, né? Ou tu teve relacionamentos que tu não te curou, de relacionamentos anteriores, que tu vai transferir para o novo relacionamento aquilo ali, né? Em ciúmes, enfim, insegurança. Então, Deus vai te preparar e vai te capacitar e tu vai receber aquilo ali que tu quer na hora certa.
Eu vejo assim, e já aproveitando para falar de relacionamento. É que tu é muito exigente, ele tá trabalhando. Exatamente. Tem que escrever, ó, Deus, eu quero assim, tem que ser assim. perfeito. Não existe verdade. perfeição, né, gente? Eu brinco, mas eu quero saber de vocês, como é que é o relacionamento de vocês. Na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, como é que era e como é que é? Porque, pelo que eu entendi, a Camila e o Maicon já namoravam antes de ter um caminhar com Deus. E como é que foi, assim, o processo, Deus chegando no relacionamento de vocês? Quem vai falar? Fale. Bom, pode ir. Bom, na verdade, eu acredito que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, desde que eu e o Michael a gente se conheceu, acho que Deus já estava nos separando para algo grande, né? Porque hoje em dia os nossos propósitos, eles casam. Estão todos alinhados. A gente até foi Glória num a Deus. encontro com Deus e grandes promessas que o Michael recebeu, quando eu fui, eu recebi também. E aí a gente conversou sobre isso, a gente ficou, nossa, tipo, é porque os nossos propósitos são os mesmos, né? Por isso que Deus... A gente se encontrou no mundo, né? A gente não era convertido, mas foi todo um caminhar que nos trouxe até aqui. O que acontece? Hora de acordar. O que acontece? A gente se conheceu, que nem a Camila falou, num relacionamento. A gente iniciou o nosso relacionamento totalmente de uma forma que não funciona. Porque a gente não queria se relacionar, a gente estava se relacionando. A gente está com uma pessoa simplesmente por estar. E as pessoas criam casamentos em cima disso. Por carência. E eu creio que Deus, ele foi nos... ele foi nos cuidando, sabe? A gente não estava pronto e ele foi nos preparando. Então, antes da gente se conhecer, Deus já estava plantando ali a semente dele, sabe? Por exemplo, a Camila tem uma história dela de quando ela começou a frequentar uma igreja. Ela frequentava a igreja porque a mãe da amiga dela só deixava elas saírem à noite para ir pro degraus se elas fossem no culto no outro dia. Era uma troca. Então ela estava indo lá, ela estava indo lá obrigada, mas Sim. Deus estava plantando uma semente através da pregação, através do ambiente, do contato com a palavra com Deus. E os meus pais, eles têm uma história de evangelização muito forte. Eles tiveram vários problemas, assim, a gente tinha uma família onde tu enxergava de fora que era estruturada. Minha mãe professora, meu pai tinha o próprio negócio dele, a gente nunca tivemos um negócio próspero assim, mas nunca faltou nada. Meu pai tinha uma oficina, minha mãe era professora, e eram casados com 3 filhos, e todo mundo olhava de fora uma família estruturada, mas dentro de casa não era isso que a gente vivia, por conta de vários problemas, de a gente não entender como funcionava, inclusive espirituais. Uhum. E o meu pai e minha mãe tiveram um testemunho muito forte de conversão. Meu pai venceu o alcoolismo, eles venceram o término do casamento deles, e isso foi ministrando comigo. Eu olhava o meu pai e a minha mãe, eu sabia tudo que a gente tinha passado, né? Sim. Aquela luta toda, aquele trauma da infância, e eu vi o que Deus fez na vida deles. Só que pra mim não servia. Eu olhava assim, é pra eles, isso aqui não serve pra mim. E eles começavam, quando eu e a Camila começamos a namorar, eles tinham uma célula na casa deles também. E a gente queria sair pra noite, curtir. E eles sempre atacavam a gente, vamos ficar na célula. E a Camila, pra agradar minha mãe, né? Não, vamos Início ficar. de A gente relacionamento, né? ficava ali louco pra ir embora, mas estava recebendo uma semente, uma palavra. A gente estava tendo discernimento do que era o caminhar com Deus. Ele estava plantando a semente. Só que a nossa terra ainda não estava fértil, mas ele estava plantando, ele não deixou de plantar. E a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E aí, depois que a gente veio morar junto, a gente se casou. Se casou não, a gente foi morar junto, porque a gente não era casado. Casado é certinho. Sim. E aí, o meu pai e minha mãe começaram a convidar a gente para eventos na igreja, assim, por exemplo. Vai ter, o teu pai vai fazer parte, ele vai ser... Diácono? Já vai ser diácono. Agora me fugiu a palavra. Vai ser reconhecido como diácono na igreja.
E aí, vai lá prestigiar o teu pai. Eu, vou lá prestigiar meu pai. Sim. Dia dos pais, dia das mães. Dia das pais, dia das mães, eventos. Sim. Porque eu queria prestigiar eles, eu tinha orgulho do que Deus fez na vida deles, né? E eu olhava o meu pai lá na igreja, louvando, ministrando, orando, né? E aquilo me comovia, o Espírito Santo, ele mexia comigo naquilo, né? E aí ele foi amolecendo meu coração naquilo ali, mas ele já vinha plantando a palavra, ele já vinha plantando a semente. E eu creio que ele, com a questão do propósito, né? Ele foi plantando sementes na Camila, foi plantando sementes no Maicon, até que chegou um momento que ele uniu os propósitos. Amém. E hoje a gente tá aí nessa caminhada. Glória a Deus. E a Camila, ela tem uma história um pouquinho diferente, né? Os teus pais se converteram através de ti. Os meus pais, na verdade, eles iam antes, mas é que, na verdade, às vezes a gente vai na igreja, mas a gente só vai ali, né? A gente não se entrega de todo o coração. Sim. E o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram, porque quando eu era pequena eu ia com eles, mas eles nunca se entregaram de todo o coração. E aí, através de mim, agora eles estão se entregando, estão no caminho, né? Estão indo pelo caminho. Mas voltando, né, no nosso relacionamento, quando a gente foi morar junto, assim, que a gente estava já numa caminhada com Deus, porque eu acredito que Deus já estava junto com a gente desde o início. Com certeza, Deus vai na frente. Mas a gente ainda não tinha um entendimento, então a gente brigava muito, era muita briga. Eu posso abrir um parênteses aqui antes dela começar nessa história do casamento. O que acontece? Só para o pessoal poder entender, né? A gente foi morar junto para empreender, para abrir um negócio, entendeu? Para quem não sabe, a Camila, ela era esteticista, então ela esteticista pet. Ela dava banho e tosa em cachorros, só que ela começou isso através de... Ela fez um curso e começou a fazer cachorros na garagem da casa dela, no chuveiro de casa, só com uma máquina e um secador. Olha só. E aí a gente tava namorando. Quando eu não sou de Pelotas, quando eu mudei pra cá, a gente foi morar junto pra investir nesse negócio. Pra facilitar as coisas. Então a gente mudou totalmente a nossa vida. A gente foi morar junto, duas pessoas diferentes morando junto e empreendendo em um negócio que a gente não sabia nada sobre empreendedorismo. E isso foi uma batalha, a gente passou diversas dificuldades. A gente passou dificuldades a ponto de, às vezes, ter que escolher, ou vou no super ou eu pago o meu aluguel. E a gente pagava aluguel e fazia o dinheiro. Às vezes saía de casa sem gasolina no carro para buscar o cachorro, para fazer, aí entregar, receber o dinheiro para botar a gasolina do dia que a gente ia buscar os outros. E isso foi pesado pra gente, né? A gente novo, nunca tinha morado junto, não tinha experiência nenhuma. E a gente foi esculpido nisso aí. Mas já tinham no coração. E Deus foi entrando. O empreendedorismo. Porque sabe aquela semente que eu falei que ele plantou lá atrás? Quando a gente começou essas dificuldades, a Camila lembrava. Cara, gente, acho que a gente precisa procurar a Deus. Acho que a gente precisa... Camila, e aí que mulher abençoada. A gente foi indo mesmo um pé de um lado, um pé do outro, todo errado. Porque ele te quer do jeito que ele te quer desse jeito. Ele não quer... Deus, ele não procura pessoas especiais. Ele quer os escolhidos, ele capacita e ele quer os disponíveis. E ele pegou a gente todo errado, do jeito que a gente estava, e ele foi trabalhando. Nessa época foi quando eu tava indo nos eventos que a gente fazia marketing multinível. Esse é um pouquinho antes da história que ela ia começar a contar agora. Ela ia falar das brigas. Só pra contextualizar. A gente não começou da história do início, a gente embolou para vocês vão entender. Estamos entendendo. Nessa época aí que a gente tava com o Pet, a gente fazia marketing multinível, e aí eu ia nesses eventos, e aí eu participei do evento dessa mulher que ela falou de Deus. Foi com essa palestrante. Com essa palestrante que eu comecei a me envolver e eu olhava as coisas e como eu já tava, né? Eu não tava indo na igreja, mas eu tava orando e tentando buscar. Sim. Eu olhava as coisas e pensava, tipo, não, mas eu acho que Deus pode nos ajudar, eu acho, né? Sim. E aí, quando a gente morava lá, quando a gente foi morar junto, assim, a gente brigava muito. Eu era muito ciumenta. Quem me olha hoje nem acredita. Quem olha essa mulher sábia hoje não diz. Eu era muito ciumenta. O Mike também. E aí, Deus restaurou o nosso relacionamento, assim. A gente brigava muito em casa. A gente chegou... Quando a gente abriu a academia, a gente chegou a um momento, assim, que a gente queria se separar, assim. Não tinha mais condições. E aí... Mas Deus
Deus foi tratando o nosso coração, foi, né? E hoje o nosso relacionamento é totalmente diferente do que era lá no início, assim. Então Deus transformou mesmo. Sim. Ainda existem conflitos, ainda Claro. existem, mas a gente lida Às com vezes eles ele não com coloca o lixo pra sabedoria, rua, né? entendeu? É aquilo que eu falei, os problemas eles continuam existindo. Sim, o que mas muda a é a forma forma de lidar e que Exatamente. tu sabe que tem alguém, que Deus tá contigo. De contornar a situação. Tu não precisa carregar essa mochila pesada sozinha, tu tem alguém pra carregar pra ti, né, pra E dividir. eu vejo que o olhar é diferente também, assim, dos relacionamentos. Quando o casal não tem Deus, a primeira coisa que pensa quando tem alguma divergência é separar. Né? É terminar, é cada um ir pro seu lado. E quando o casal tá alinhado, tá no caminho com Deus, eles são um só. Né? Então, o pensamento não é em separar. É como que a gente pode, né, conversar, resolver essa situação pra gente conviver melhor, né? Pra eu não te magoar, pra tu não me magoar e a gente, né, se dar bem. Sim, exatamente isso. Eu tenho essa visão, assim, dos casais. Eu costumo dizer que no casamento não existe plano B. É plano A, Eu isso falo aí. pra todo mundo, no casamento não existe plano B. Verdade. Casou, é pro resto da vida, resolve os problemas. Amém. E aí as pessoas têm o hábito de falar, porque no início o relacionamento é um mar de rosas e depois, né, vai se desgastando. E o nosso relacionamento foi ao contrário, assim. Acredito que, né, como Deus centro do nosso relacionamento, cada vez tá melhor, assim, cada vez a gente se dá melhor, a gente trabalha junto, então Sim. não é só a relação em casa, né? A gente tem um trabalho também que... Ah, eu quero entrar nesse assunto. O que acontece? Quando tu tem um plano B, tudo tu tem uma segunda opção, né? Sim. No casamento, se qualquer dificuldade que tu tem, tu imagina, mas e se eu deixar dela? Se terminar, não vai ser mais se fácil? terminar? Acha que acaba o Se eu problema, fizer né? isso aqui sozinho, eu faço melhor. Não, tu vai arrumar mais problema. E nos negócios, que nem tu estava falando agora, além de nós sermos casados, nós somos sócios. Nós trabalhamos juntos. Não, eu vejo isso, né? E não tem plano B. Treinam juntos, trabalham juntos, moram juntos, enfim. E tem a célula juntos, né? Eu quero falar da célula Deus também. Na mulher que ele preparou pra mim. Amém, ó. A mulher tem uma passe. Declaração pública de afeto, hein? Vale vários pontos. Eu quero falar da célula também, não posso deixar de mencionar o trabalho que vocês estão fazendo com Deus. Mas antes eu quero entrar já falamos do relacionamento, que é algo que eu admiro muito vocês. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho do empreendedorismo, né? Vocês tinham a PET, como que foi, assim, hoje vocês têm 2 academias, né? Conta um pouquinho. Quem que vai contar um pouquinho dessa história pra nós? Eu conto a minha, tu conta a tua e depois junta a nossa? Pode ser. Então, eu acho que desde novinha, assim, eu sempre tive vontade de empreender, só que eu não sabia, né? E a minha mãe e o meu pai, eles foram criados com aquela mentalidade de trabalhar para os outros, de eu ter que estudar, me formar e arrumar um bom emprego, passar num concurso, né? Então, tipo, eu acho que quando eu era criança, eu sempre fui moldada a isso, mas conforme eu fui crescendo, eu fui me deslumbrando com outras coisas. Eu vendi, quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a vender cosméticos. E aí depois, em seguida, quando eu fiz 18, 19, eu fiz um curso de banho tosa, que aí foi quando eu comecei a fazer os cachorros na garagem da minha casa. Pra quem não sabe, a Camila é apaixonada por animais. Enlouquecida. Né? Sou mãe de pet. Vários pets. Sou mãe de 5, E aí eu comecei só mesmo com uma máquina e uma mesa, não tinha nem secador. Não tinha secador. Era um secador de cabelo, né? Aí secador tu me deu de presente, lembra? Exato. Ele me deu um secador de cabelo de presente e eu comecei ali. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha vontade, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que tem dinheiro, mas vai empreender e desiste porque não tem a vontade, não tem aquela fome de fazer acontecer. Aí eu comecei ali na garagem da minha casa, cada mês foi dando mais certo. Aí eu fui morar junto com o Maicon, foi quando a gente foi empreender junto. A gente fazia em paralelo marketing multinível também, que nós aprendemos muito com isso, né? Abriu, assim, nossos olhos. Foi enriquecedor. Foi enriquecedor demais. Eu creio que Deus, ele
ele capacita os escolhidos, né? Ele não escolhe os capacitados. Com certeza. Então, naquele momento ali que nós estávamos passando todas as dificuldades, Deus usou essa empresa que a gente desenvolveu durante um tempo e os treinamentos para tocar a nossa relação com Deus, para criar uma mente resiliente, para entender melhor sobre negócios, porque o sistema de treinamento das empresas de multinível, as de verdade, ele é muito forte. No meu ver, assim, uma das maiores escolas de empreendedorismo que tem e de treinamentos em capacitação para empreendedorismo barato, preço-custo, acesso fácil. Não, e os treinadores, eles trabalham muito a questão do desenvolvimento pessoal, de equipes. Inclusive, quero fazer um adendo, que no segundo episódio, tá, o casal que eu convidei são treinadores, gente. São formadores de pessoas, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, quem estiver ouvindo, assistindo esse, se prepara para o segundo, porque também vai ser uma bênção. Eu posso dizer que se preparem mesmo, porque eu já conheço eles dessa empresa que a gente desenvolvia, já assisti treinamento deles e aprendi muito com eles. Só um spoiler, eles fazem parte dessa mentalidade resiliente. E é legal tu falar disso, que às vezes a gente tá num lugar, a gente fala com as pessoas e a gente impacta na vida delas de um jeito que a gente não tem noção, né? Eu contei aqui como eu me aproximei de Deus, e essa mulher que falou de Deus pra mim, ontem eu chamei ela, porque tu me convidou pro podcast, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, né? Eu chamei ela e agradeci pela vida dela e contei pra ela. Porque até a gente conheceu a Cross Experience através dela também. Então, a decisão dela e do marido, né, que eles são um espelho pra nós, impactou toda a nossa vida, né? Amém. E eles também têm uma caminhada linda com Deus. Eu acho lindo isso, assim, né? Eles inspiraram vocês, né? E agora vocês estão inspirando muitas pessoas. É o transbordar, né? É o transbordar do reino, resplandecer do reino na Terra. Aí a gente abriu a academia, né? Exato. E aí ela já se multiplicou em o quê? 1 ano e pouco? 2? Em 1 ano a gente abriu a outra. A gente vai pro 3º ano da primeira unidade e a segunda fez 1 ano agora. E lotada, né? Sim. Porque não tem... Entre as duas aí, a gente tem em torno de 450 alunos. Aí, não tem um horário, um dia que eu passe na frente e não veja várias pessoas treinando. Eu acho isso muito legal também, porque vocês, além de impactarem espiritualmente na vida das pessoas, levarem essa grandeza aí de relacionamento, de empreendedorismo, vocês também mudam, né, a questão da saúde das pessoas, né, o físico. Vocês deixam as pessoas mais saudáveis através de treinamentos. E vocês estimulam também, né, a pessoa a fazer dieta, perder peso, emagrecer, ter mais condicionamento físico. Isso é muito legal, gente. Muito legal. E isso tem a ver também com propósito, né? Às vezes, isso muito a gente vê... A gente tá quebrando isso, mas eu observei isso dentro do mundo do cristão. O que acontece no cristianismo? O teu corpo físico, a carne, ele não tem grande valor, porque é o fortalecimento do espírito, né? Só que quando tu tem um propósito de entregar, seja o que for, tu resplandecer algo de Deus na Terra, é o teu corpo físico, a tua carne que sustenta isso, que vai lá e faz, né? Então, quando tu tem mais saúde, quando tu tá com teu corpo saudável, tu faz isso com mais disposição, mais vigor e por um maior tempo. Se tu ia fazer isso até os teus 50 anos sem cuidar da tua saúde, tu vai fazer até os 80 cuidando dela. Glória a Deus. Sim. Amém. Amém por isso. E agora, eu quero entrar na parte da célula, né? Que fez eu ter esse reencontro com Deus. Porque eu não sei se eu vou falar nesse episódio, assim, mas eu andava meio que desiludida, desencontrada. Porque eu também tenho uma história, assim, com Deus, né? Desde... acho que uns 14, por aí, 15 anos, a minha mãe ia na igreja, né? Minha mãe se converteu. E aí começou aquele processo de levar meu pai, me levar. Também tinha uns combinados meio parecidos, né? Mãe, posso fazer tal coisa? Bom, se tu for, eu deixo. Agradeço ela hoje por isso, amém. E aí a gente foi fazendo um trabalho na igreja, né? Ela conseguiu me colocar...
porque eu sempre gostei de crianças, né? Sempre. Eu era uma criança que gostava de cuidar outras crianças, carregar, brincar. E, bom, sempre falaram assim, né? Essa mulher vai ter, essa guria vai ter 10 filhos, porque ela ama criança. E ela conseguiu me colocar um trabalho dentro da igreja, que era a escolinha, que era para trabalhar com crianças. E eu fui, assim, né? Parceira. Foi o que fez muita diferença na minha vida, né? Ali eu trabalhei diretamente com crianças, eu estudava para trazer a palavra para as crianças, né? E aí quem trabalhava tinha que trabalhar num dia e assistir o culto no outro, né? Então eu estava sempre presente, participando, e Deus foi plantando a sementinha. Me batizei nas águas, mas depois que a gente fica adulto, eu penso assim, né, que quem não tem maturidade, no caso, eu acho que eu não tinha, eu fazia as minhas próprias escolhas, né? Hoje eu coloco Deus à frente de tudo. Ah, eu quero fazer, né, eu tenho desejo de fazer alguma coisa. Deus, isso é pra mim ou não é, né? Se for, me prepara, me capacita, abre as portas, porque se não for, já tira, né, da minha cabeça. E quando eu me tornei ali 18 anos, 19 anos, que a gente se diz adulto, né? Mas eu não tinha essa visão. Eu fazia as coisas que eu queria, que eu achava certo, né? E fazendo analogia com as minhas filhas, o que eu percebo, assim, que muitas vezes as minhas filhas se machucam porque elas não me escutam, né? Elas estão pulando e eu fico dizendo, filha, não faz, filha, né? É perigoso, filha. Para, desce, senta, vai se machucar. Não é querer estar profetizando que a criança vai se machucar, mas tu tá vendo que ali não vai dar boa coisa, né? E eu vejo muito de Deus assim também. Deus tá vendo que aquela tua escolha não é uma boa escolha. E por isso que ele não quer que tu vá por aquele caminho, mas a gente, quando não tem a maturidade, não tá, né, alinhado com os propósitos de Deus, a gente quer fazer as escolhas que a gente quer. E foi isso que eu fiz por muito tempo. Tomei as minhas decisões sem consultar Deus. Então eu tive aí ao invés de eu fazer esse caminho, né, curto, reto, chegar mais rápido, eu subi, desci, fui pra lá, voltei. Mas graças a Deus me reencontrei. E um instrumento usado, né? Não posso deixar de mencionar que foi a Larissa, que é a cunhada do Maicon. E ela, por ser de Rio Grande, ela me convidava muito para ir na igreja, né? Mas por ela ser de Rio Grande e eu de Pelotas, ela disse, vai na célula que o Maicon e a Camila estão fazendo um trabalho muito legal. E ali eu tomei a decisão de ir uma vez, né? Tipo, foi na primeira célula, foi, né? Acho que foi. Tipo, vou pra descargo de consciência, né? Vou por educação, vou aceitar. Fui na primeira, continuei indo. E até hoje tô ali e Deus tem usado muito a célula de vocês pra me transformar. Glória a Deus. Graças a Deus. Tu sabe que, na verdade, tudo é um processo, né? A tua caminhada com Deus, ela é um processo. Nunca vai ser o caminho reto, que nem tu falou. A tua caminhada no empreendedorismo nunca vai ser um caminho reto, que nem tu falou. É um processo. Tu vai errar, porque tu precisa errar pra acertar. Precisa errar pra descobrir o que dá certo, o que dá errado. A não ser que tu pegue... Em alguns casos, né? Tu vai ter que quebrar a cara, mas em alguns casos tu pega bons exemplos, aí tu é sábio, tu aprende com o erro dos outros. Exato. Mas, geralmente, dentro desse tempo aí que a gente está caminhando com Deus, fazendo célula, quando a gente conversa com as pessoas que estavam nos caminhos de Deus e saíram, elas colocaram as expectativas dela ou em cima de uma pessoa, um pastor, um irmão da igreja, ou a placa da igreja, entendeu? E tu ser cristão, tu estar com Deus, não é a placa da igreja, não é o pastor, eles são importantes. O prédio lá, a igreja é importante, o pastor é importante, mas tu tem que pôr as tuas expectativas em Deus. Porque todos são humanos e os humanos cometem erros. Seres humanos cometem erros. Exatamente, na palavra de Deus, Sim. né? E o nosso pastor sempre fala isso. Ele fala, olha, em algum momento eu vou decepcionar vocês, mas põe suas expectativas em Deus, não coloque em mim. Eu sou humano, em algum momento eu vou errar. Eu falo... acho que quem caminha com Deus é perfeito. Eu falo isso para os nossos funcionários. Cara, não coloca as expectativas em mim, eu vou errar. Sim. Eu quero mais acertar do que errar, mas em algum momento eu vou cometer um erro. E as pessoas põem expectativa no lugar errado, ou acham, quando tu imagina, o cristão ou Deus, a pessoa imagina, aquela coisa de terno e gravata e saia comprida e não pode isso, não pode aquilo, não tô julgando.
Cada um tem sua crença. Cada um tem, não é só crença, a sua forma de adorar a Deus. Sim. E não tá errado, tá? Não tá errado nada. Mas Deus, ele não tá lá na placa, ele não tá no pastor, ele não tá no prédio. Deus, ele tá na gente, né? Deus, ele tá em todo lugar. E a igreja, ele é o corpo de Cristo. Eles são as pessoas que fazem parte daquele corpo ali, que estão disseminando o reino dos céus na terra. E as células é uma forma de fazer isso. Então Deus começa a botar a mão. Eu creio que ele esteja fazendo isso na minha vida e na da Camila, né? Porque quando a gente decidiu trazer uma célula para nossa casa, nós íamos nos mudar, nós escolhemos uma casa que tinha o espaço adequado para fazer uma célula. Glória e começamos a declarar: os nossos negócios, a nossa casa, a nossa família pertencem a Deus, fazem parte da obra. E ele começa a agir. Sim. Quando a gente foi escolher a mesa, né? Quando a gente foi pra casa, a gente escolheu uma mesa. Toda sexta-feira. Sim, e Deus ia olhar pra mim e pensar: minha filha, tu tá muito enganada com essa mesa, não vai caber. E agora a gente vai ter que ir pra sala, né? Porque às vezes é tanta gente que não cabe mais na mesa, né? E a mesa é grande. Gente, é muito legal isso, assim, que esse trabalho que vocês fazem, mas a gente não pode deixar de mencionar que é difícil, né? Porque quando a gente toma decisão, a gente toma à frente de algum propósito de levar a palavra de Deus para mais pessoas, impactar a vida das pessoas, muita coisa se levanta, né, na nossa vida. E a gente tem que estar muito fortalecido e mencionar que não é fácil. Que quem tá aqui, por exemplo, escutando ou ouvindo e tomar a decisão de ir na casa do pai para conhecer esse pai que a gente está falando, né? Ir numa célula, enfim, ter um encontro com Deus. Às vezes as pessoas que me procuram não têm nem Bíblia em casa. Sim. Aí tomam a decisão de comprar uma Bíblia, né? Estar mais próxima de Deus. Elas acabam passando por tribulações, porque na verdade não querem que isso aconteça, né? Não querem que as pessoas se aproximem de Deus. Sim, às vezes as pessoas chegam pra gente pra falar algo e aí dizem: bah, nem sei porque eu tô te falando isso, né? Tem muito disso. Na academia acontece isso seguido e aí a gente faz o convite pra ir na célula e a pessoa diz: bah, eu nunca consigo ir, sempre acontece alguma coisa pra mim não ir. Porque é exatamente isso que o inimigo quer, ele não quer que tu vá lá, ele não quer que tu procure. Mas é muito válido, assim, é muito melhor tu passar por as dificuldades que tiver, tudo que tiver com Deus do teu lado, porque já é uma batalha vencida, né, quando Deus tá junto com a gente. É verdade. Então, a célula é um pouco diferente do culto, porque é algo mais descontraído, a gente senta pra conversar, pra quem tá assistindo e tem vontade, né, a gente faz lá na nossa casa uma conversa entre amigos, né, onde a gente compartilha a nossa semana, a gente come, a gente conversa, a gente ri, a gente fala da palavra de Deus, a gente ora uns pelos outros. Então, fica o convite, né? Alguém de Pelotas, se quiser aparecer. Muito bem. Isso vai estar aqui no Instagram, então procura ali eu, o Maico, a Dini também. Fala o Instagram de vocês para quem tá ouvindo. O meu é @Camila, com 2A, DSA. O meu é Maicon Soares 01. Muito bem. E que já deixem o da academia de vocês também, para quem quiser mudar de vida. Né? Quem quiser um estilo de vida mais saudável, é crossexperience.pelotas. A gente tem uma unidade no Areal também, né? A gente costuma dizer que é o treino que funciona. Funciona mesmo. A gente já mudou lá. Quem entrar no perfil lá vai ver que tem muito antes e depois de pessoas que realmente mudaram de vida. Sim. Graças a Deus. E fica o convite também para quem não for, né, de Pelotas. Quem for de Rio Grande tem Em Rio Grande tem igreja lá, né? Que é a Som das Águas, que fica na... Como é que é o nome daquela rua? Fica em frente ao Atacadão. Quem é de Rio Grande vai saber. Vai saber. E quem não for, gente, né? Procure Deus de alguma forma, né? Quem estiver nos ouvindo de qualquer lugar do Brasil aí, procura Deus de alguma forma, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. É verdade. E vai ter uma mudança de vida. Fortalecer, né? A fé. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé em Deus. E então eu sempre dei os passos esperando para que ele colocasse o chão, né? Amém. E acredito que tudo que ele tem feito na nossa vida, na tua vida, é porque a gente deposita toda a nossa fé e confiança nele. Então procurem, vocês não vão se arrepender. Deus é um Deus maravilhoso. Amém, glória a Deus. Eu creio que quando a gente não deve terceirizar o serviço, né? Se ele é criador de todas as coisas, ele é dono de tudo,
pra que tu vai falar com o terceiro? Fala com ele. Vai em busca do chefe. Vai direto, né? Então, pra encerrar, a gente queria agradecer o teu convite, porque para nós é uma satisfação também estar falando sobre Deus, sobre empreendedorismo, que é o que a gente vive hoje, né? E a gente trouxe uma lembrancinha aqui, porque a gente sabe que tu treina também, que tu gosta de cross, e eu acho que obrigada pelo mimo. vai ser útil aí Deixa eu concluir com vou compartilhar com o pessoal, né? Porque eu falei para vocês, mas não falei pro pessoal, que a escolha, né, dos primeiros convidados, veio de Deus. Então, se vocês estão aqui hoje, foi porque Ele colocou no meu coração. Como eu falei, eu passei na frente da academia, né, e Deus disse, volta lá e convida. E muito obrigada por vocês aceitarem o convite, assim, para mim foi muito especial. Obrigada pelo carinho também. E, né, sigam aí nos acompanhando, porque, se Deus quiser, vai ter muita palavra de Deus, muita bênção aí, muitos convidados que vão realmente impactar e fazer a diferença aí na vida de todo mundo. Vai ser bênção de Deus nessa geração. Amém.